Bom, estamos aqui de volta em mais um episódio da Jornada da Luz. E antes de eu começar a falar sobre o tema desse episódio que eu escolhi, o que eu escolhi falar, eu estava pensando antes de começar a gravar no propósito dessa jornada, né? No por que isso veio na minha mente, por que eu comecei a gravar esses vídeos, por que eu dei esse nome de Jornada da Luz. E foi uma coisa que surgiu assim, muito da minha alma, do fundo da minha alma, né? Não foi uma coisa que surgiu da minha mente, surgiu do meu coração, da minha alma. E tem um propósito. E o propósito principal é eu embarcar nessa jornada de autoconhecimento, de me descobrir, de me redescobrir, de descobrir coisas que estavam lá enterradas e que pudesse ajudar você de alguma forma, que você pudesse embarcar comigo nessa jornada. E eu gostaria da sua participação. Se está fazendo alguma diferença na sua vida, se alguma coisa do que eu falei tocou em você ou te incomodou de alguma forma, sabe? Eu preciso desse feedback, é muito importante esse retorno para mim. Então, se você ainda não assistiu aos 2 episódios anteriores, vai lá, assiste de coração aberto e vamos comigo, assim, vamos comigo nessa jornada. E o que eu queria falar hoje, o tema que eu queria falar hoje é um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso, assim, principalmente agora nessa época. E antes de falar mais profundamente sobre esse tema, né, que eu quero falar sobre ansiedade, sobre crise de ansiedade. Eu quero explicar como é que eu cheguei a esse tema, né, porque o que aconteceu comigo do segundo episódio pra cá, né. Bom, no segundo episódio, mais uma vez, se você não assistiu, vai lá e assiste, eu vou deixar o link aqui em algum lugar nesse vídeo. No segundo episódio eu falei sobre bullying, sobre rejeição e naquele fim de semana que eu gravei o episódio 2, eu estava em uma pousada, eu estava num lugar maravilhoso, um lugar de cachoeira que eu amo, que mexe muito comigo, e eu passei um fim de semana incrível, assim, com uma paz maravilhosa. E na viagem de volta para casa, na viagem mesmo, né, no carro com meu marido, eu comecei a sentir uma crise de ansiedade. Meu coração começou a palpitar e eu não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Porque, eu tinha passado um final de semana maravilhoso e não tinha nada de errado acontecendo e eu comecei a sentir. E foi uma mistura de um mal-estar físico, que eu comecei a sentir o coração disparar, eu comecei a sentir palpitação, comecei a sentir tontura, e um enjoo, um mal-estar físico, um mal-estar emocional, porque eu senti um pouco dos sintomas que eu sentia quando eu tive esse processo depressivo, né, que foi uma época da minha vida muito difícil, e isso não tinha acontecido comigo mais, e eu voltei a sentir, eu senti esse dia. E aí eu fiquei desesperada, eu me vi desesperada, porque eu falei, nossa, não é possível, sabe? Não é possível que eu acabei de gravar um vídeo falando e aí quando eu comecei a ficar desesperada, o negócio parece que foi piorando. E aí começou a vir um medo muito grande de que eu revivesse essa fase difícil da minha vida, né? Porque a nossa mente, ela imediatamente transporta a gente para o passado, né? Para o que aconteceu. Só que nossa mente não considera que a gente evoluiu e a gente está, né, em outra fase. Ela apenas quer sobreviver, então ela te transporta para isso e te dá aquela adrenalina, aquele medo. Então me deu aquele medo e foi piorando, foi piorando. E aí eu respirei fundo, e aí comentei com meu marido, e aí comecei a chorar, porque né, eu não estava mais no controle da situação. E aí, quando eu comecei a me acalmar, quando eu comecei a pensar assim, não, peraí, eu não estou passando isso à toa, isso tem algum propósito por trás. Eu não sei o que é, eu não estou entendendo o que é, mas eu vou entregar os cuidados do poder maior, da força maior.
E aí imediatamente eu fui me acalmando. E, e aí assim, eu fiquei me sentindo melhor. Ainda passei um dia meio difícil porque me vinha ainda aquele medo, aquelas sensações. E aí depois eu conversei com um amigo muito querido. E nessa conversa com ele, depois dessa conversa com ele, eu tive uma outra experiência. De vez em quando eu tenho umas experiências assim, com o divino, sabe? Umas experiências que fogem da explicação, eu não consigo nem explicar direito, são coisas que eu sinto muito forte. E aí eu tive essa conversa com ele, tive essa experiência e comecei a entender o porquê que eu estava passando isso, né? E eu comecei a ter, não foi só esse episódio, eu tive outros episódios de crise de ansiedade, que meu coração começava a palpitar, que eu começava a ter taquicardia, e eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a entender o propósito disso tudo, o porquê que eu estava passando, e porque eu realmente precisava transmitir uma mensagem. Porque quando a gente está passando por uma situação assim, que foge à nossa compreensão, que a gente tá tudo bem na nossa vida e acontecem umas coisas assim, né? A gente imediatamente fica procurando um motivo, uma explicação. E quando a gente pensa que a gente não tá sozinho, a gente nunca tá sozinho, a gente está conectado à natureza, a gente faz parte de todo um sistema. A gente faz parte de um conjunto de pessoas, né? Nós somos de uma espécie, né? Nós somos seres humanos. Então, nós estamos conectados de alguma forma, né? Eu estou conectada a você que está me assistindo agora. E se você já teve algo parecido com o que eu estou descrevendo de ansiedade, é porque a gente está conectado de alguma forma e tem um propósito para isso. E eu comecei a entender que eu precisava levar essa mensagem para as pessoas, porque o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, todos esses sintomas que vieram à tona, me conectou com o restante da humanidade que sente isso. E aí, quando isso acontece, se eu paro, eu respiro, e consigo entender, e consigo entregar para um poder maior, para uma força maior, eu imediatamente começo a me acalmar. E eu entendo, eu não entendo realmente o motivo de eu estar passando isso, mas eu sei que eu não estou sozinha. E eu sei que eu estou conectada com muitas pessoas que sentem isso. Então, o que eu queria falar hoje, o meu foco nesse episódio de hoje, é sobre ansiedade, é sobre esse mal do século, é sobre essa coisa que todo mundo tá passando, muita gente está passando, muita gente está sentindo, e é o que dá origem a doenças muito sérias, como depressão, como síndrome do pânico e como outras doenças, né, psíquicas. E assim, eu não sou especialista no assunto, eu não fiz psicologia, eu não fiz psiquiatria, então eu não tô falando aqui como uma especialista no assunto, eu tô falando como um ser humano que já teve isso, já passou por isso, e como um ser humano que tem a sua partícula divina, que tem a sua essência e que quer transmitir uma mensagem para as pessoas. Então, eu nunca vou conseguir esgotar esse assunto, porque é um assunto muito complexo. E não é a minha intenção, né? A minha missão aqui, meu propósito aqui é conversar com você sobre o assunto, é ajudar você. E fazer você refletir um pouco sobre isso, né? Vamos refletir um pouco juntos? Então, eu convido você a fazer essa reflexão comigo. O que é a ansiedade? Por que se tornou esse mal do século? Por que tanta gente tem esses sintomas de ansiedade? Né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que quando eu falo em crise de ansiedade, quando eu falo de ansiedade, eu não estou falando daquela ansiedade comum, né? Eu não estou falando daquela coisa que a gente tem que é saudável, não deixa de ser saudável. Vai acontecer alguma coisa na sua vida e você tem aquela ansiedadezinha boa, que, né, você sente aquelas coisas que, pô, vai acontecer, você fica ansiosa. Não é dessa ansiedade que eu tô falando, né? Eu tô falando da ansiedade que
que causa prejuízos sérios para você. Daquela crise de ansiedade mesmo, daquela coisa que mexe com o seu corpo, mexe com o seu organismo, que você não consegue controlar. Que você tá bem, que tá tudo certo na sua vida, que você não tem um motivo aparente, você começa a ter isso. Eu queria agora que você pensasse, se você quiser fechar os seus olhos, você fica à vontade para você fechar seus olhos, ou se você não quiser, fica bem à vontade, tá? Eu queria que você pensasse em algum momento da sua vida que você se sentiu bem, que você estava com bem-estar, que você estava sentindo uma paz interior, que você estava bem, assim, você estava feliz. Pensa em algum momento, resgata na sua memória, né? Com certeza você teve um momento assim na sua vida. Pode não ser recente, pode ser memórias da infância, qualquer coisa que vier na sua cabeça. Então, busque lá no fundo esses momentos que você estava se sentindo bem, que você estava se sentindo em paz. Agora pensa comigo, o que você estava fazendo nesses momentos? O que você estava fazendo? Quem é que estava com você? Quem é que estava ao seu redor? Que lugar que você estava? Faz essa reflexão comigo e pensa assim, todos os momentos, o que tinham em comum? Todos esses momentos que você estava bem, que você estava em paz. Eu aposto com você que todos esses momentos você estava bem e em paz porque você estava naquele momento vivendo o seu ser. Você estava vivendo a sua essência. Você estava no aqui agora. Você não estava preso a nada que pudesse acontecer no futuro, alguma preocupação ou algum fato que aconteceu no passado. Você estava inteiro ali naquele momento. E eu acredito que toda vez que a gente está inteiro, que a gente está na nossa essência, que a gente não está apegado, preocupado com alguma coisa, a gente consegue sentir essa paz. E por que a gente tem tanto essa ansiedade? Por que se tornou esse mal do século? Porque, infelizmente, grande parte, a maioria das pessoas não estão vivendo o seu ser, não estão vivendo a sua essência. E todo esse excesso de informação de hoje em dia, de mídias sociais, de redes sociais, de televisão, de Netflix, toda essa coisa que você fica vendo, né, para se distrair, tudo isso te transporta, te tira do seu agora, te distrai. Né? Uma coisa é você fazer todas essas coisas, você ir em redes sociais, você ver um vídeo, você estar consciente daquilo ali. Outra coisa é quando você busca aquilo ali como uma distração, para você fugir do seu eu verdadeiro, entende? Então, não é errado que você veja, não tem certo e errado, tá? Isso não existe, então não tem certo e errado. O que eu estou fazendo aqui com você é uma reflexão para a gente descobrir qual que é a raiz, o que está na raiz dessa ansiedade, sabe? Por que tantas pessoas estão tão ansiosas, tantas pessoas estão com tantas doenças, como depressão, como pânico? Por quê? O que está escondido aí? Qual é a causa disso tudo? A gente tem a nossa mente, né? Só que a nossa mente, ela não representa a gente. A gente não é a nossa mente. A nossa mente é uma parte do nosso corpo muito importante, né? Ela serve para o nosso raciocínio lógico, ela serve para a gente sobreviver em situações de perigo. Então ela serve para muitas coisas. Só que a gente não é só a nossa mente. A gente tem aqui, ó, a nossa alma. Tá aqui dentro, a nossa essência. O nome já diz essência, é o que eu sou, é o meu verdadeiro eu. Então a nossa mente, ela não consegue se fixar no presente, no aqui e agora. Então você pode ver, a sua mente está sempre pensando em alguma coisa que já passou, ou alguma preocupação, ou ela está com alguma preocupação, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Esse é o papel dela. Né? Ela foi feita para isso. Então, o problema é quando a gente deixa essa mente controlar a gente. Então, se a gente é controlado pela nossa mente,
Isso gera a ansiedade. Não é à toa que assim, muitas pessoas usam a prática da meditação, de você respirar, de fazer um exercício de respiração. Por quê? Para você se focar, voltar para o agora. Porque o agora, isso aqui que a gente está vivendo, esse momento aqui, você está vendo, visualizando esse vídeo, eu estou falando aqui com você, estou gravando esse vídeo, é tudo que é real, se você for parar para pensar. Mais para frente, o futuro, eu não sei o que vai acontecer. Ele é incerto. Então não adianta eu gastar energia pensando no que pode acontecer. E eu ficar presa ao que já aconteceu, a erros que eu já cometi, acontecimentos passados. Não adianta. Então, é por isso que é tão poderoso você se focar no agora. Você se focar na sua essência, no que você é, você olhar para dentro. A gente está fugindo de olhar para dentro. A gente está buscando muitas distrações na nossa vida. E a gente está vendo os dias passarem, o tempo passar. E a gente não está focando no que realmente importa. A gente não olha aqui para dentro, porque a gente muitas vezes tem medo. Só que se a gente não se conhece verdadeiramente, a gente está fugindo da gente mesmo. E aí acontece isso. A gente tem ansiedade, a gente tem coisas que estão fugindo do nosso controle. Então, o que eu vejo? Qual que é a minha visão espiritualista? Tudo isso que a gente sente, que a gente não entende, que não tem um motivo aparente, é uma forma que Deus, o Criador, uma força maior que você quiser acreditar, é uma forma dele chamar a nossa atenção. Dele dar um sinal para o nosso corpo e falar assim, olha só, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser mudada. Alguma coisa, você precisa transformar alguma coisa. E qual que é essa mensagem que essa ansiedade está querendo passar? Se a gente está ligada a toda a humanidade, né? Como eu falei, eu estou conectada com você. No momento que eu sinto essa ansiedade, eu estou conectada a todas as pessoas que sentem essa ansiedade. Então, o que a gente pode fazer? Qual é o nosso papel? Então, só da gente se perguntar, não, peraí, eu estou aqui como um instrumento, sabe? O mundo não gira ao meu redor. Não sou só eu que estou sentindo isso. Eu não posso ser egoísta, achar que sou só eu que estou sentindo isso, que eu preciso de ajuda, não. Eu estou sendo utilizada por Deus para um propósito maior. Mesmo que eu não saiba, que eu não entenda, então eu vou entregar essa situação a uma força maior. Eu vou entregar essa situação. Eu passo por algumas experiências que eu não sei explicar, né? Agora, por exemplo, no momento, está me vindo uma emoção forte, porque eu sei o meu propósito, eu sei o quanto isso pode ajudar alguém, sabe? E eu me emociono por isso. É uma coisa genuína, uma coisa que vem de dentro. Né? Não estou forçando nada, é uma coisa que vem. Então, o propósito desse vídeo é realmente te ajudar, sabe? Se você tem essa ansiedade, eu tô junto, estamos juntos, sabe? Eu tô junto com você, eu tô sentindo essa ansiedade, eu tô tendo essas crises de ansiedade. Então, assim, o que eu quero propor é que a gente faça uma prática, quando você tiver. Eu quero que você preste muita atenção agora, tá? Quando você tiver essa crise de ansiedade, quando começar a sentir umas coisas que você acha que vai ter, né, ou alguma crise de pânico, ou alguma coisa que vier aí e você não entender, eu vou pedir para que você depois anote e você faça essa prática de falar essas palavras. E você pense assim, né, que você pense, Deus, eu entendo e aceito essa situação que eu estou vivenciando com meus ancestrais e muitas pessoas que estão conectadas a mim. Eu aceito e lhe agradeço, juntamente com todos os meus ancestrais e toda a humanidade. Por favor,
nos acolha em seu paraíso. Me utilize conforme a sua vontade. Eu me entrego ao Senhor. E aí você pode, essas palavras que eu falei, você pode adaptar essas palavras conforme, assim, a sua crença, conforme o que você considerar importante. E o que é importante nessas palavras? É justamente você entender essa situação, você aceitar essa situação que você está passando, esses sentimentos, esses pensamentos que você tem, e você entregar isso para um poder maior. Você não está no controle da situação. Então, quando você aceita, quando você entende, quando você entrega isso a um poder superior, isso se transforma dentro de você. E eu posso falar porque eu passei por isso, eu fiz essa experiência, né? E eu não sei qual é a sua crença, se você tem alguma religião, se não tem, se você acredita em Deus, se não acredita em Deus, se acredita em energias, um poder maior, mas seja lá qual for a sua crença, se você está passando por isso, é porque você está conectada a todas as pessoas que estão passando por isso. E quando você entende e aceita isso se transforma dentro de você. Então, isso que é importante. Você entregar isso para Deus, porque isso não é seu. Você não pode se apropriar disso como se fosse seu, se apropriar desses sentimentos, se apropriar dessas crises de ansiedade como se fossem suas, porque não são. E eu acho que isso é reconfortante, você pensar que você não está sozinho. Então, assim, eu quero realmente te ajudar e eu sugiro que você faça isso e você teste, né? Porque eu acho que tudo é teste. Então, você pode fazer e você pode ver se vai dar certo. Então, quando vier essa ansiedade, faz, sabe? E faz sempre. Faz sempre que vier. E vê, e depois me conta. Assim, eu quero muito que você me dê um retorno, que você venha aqui, que você coloque nos comentários. Se você não quiser botar nos comentários, não quiser, acha que vai se expor, manda no particular pra mim. Ou seja, qual mídia social, não sei qual rede social você tá vendo, se for Instagram, manda um direct pra mim, se for no YouTube, coloca um comentário, se for no Facebook também, coloca um comentário pra mim, mas deixa eu saber, né, se isso te ajudou e de que forma. E se você sente isso, né, porque eu acho que a gente tá aqui pra se ajudar, a gente tá aqui pra se conectar. E tudo fica mais fácil quando a gente sabe que não está sozinho. A gente não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Bom, então é isso. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, mesmo do fundo do meu coração. Porque é a minha intenção, é o meu propósito com essa jornada da luz, né? E vamos ver o que mais nos reserva essa jornada. E eu sei que no final dela, eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu quero encontrar a mim mesma, eu quero encontrar uma nova versão dessa Tatiana que está aqui. E eu quero novamente fazer, né, dizer que isso é uma coisa que também vem do meu coração, que muito em breve, provavelmente no meio do ano, em junho, eu vou lançar meu primeiro curso online chamado Programa Vida Paradisíaca. A gente já fez uma versão desse curso presencial e foi muito bom, foi muito legal. E tem esse nome Vida Paradisíaca, o que é uma vida paradisíaca? O que é você viver no paraíso? É você viver livre de doença, você viver com saúde, livre de dificuldade financeira, você ter prosperidade, você poder aproveitar esse mundo material ao máximo. E você viver em paz, você não ter conflito de espécie alguma, nem conflito interior, nem conflito com outras pessoas. Então tá sendo muito especial todo esse trabalho que eu tô fazendo de estruturação do curso, né? Em breve eu vou começar a gravar as aulas e eu vou fazer um workshop gratuito para apresentar para fazer esse lançamento. E você tá me acompanhando, você tá acompanhando essa jornada,
Fica ligado que eu vou fazer esse lançamento em breve. E eu gostaria muito que você estivesse junto comigo também. E que pudesse te ajudar de alguma forma, né? Porque é esse o intuito, é esse o propósito. E, mais uma vez, se você não assistiu os episódios anteriores, vai lá e assiste, porque né, eu falo de temas importantes também, eu falo de bullying, de rejeição, eu falo sobre você enxergar sua sombra no primeiro episódio. E se você ainda não assinou o canal, né, assina e clica nesse sininho para ativar as notificações. E é isso. E a gente se vê no próximo episódio dessa jornada. Um grande abraço, fiquem com Deus.